aqui é o Prof. Antônio Henrique. Pessoal, no 2013 eu tinha o meu próprio escritório, era lá onde eu ministrava minhas aulas particulares, presenciais, e alunos vinham até esse meu escritório com seus carros, seus transportes, e lá nós tínhamos um momento no qual eu inseria eles na realidade linguística, onde eles poderiam estar praticando o espanhol e o inglês principalmente. Foi naquela época então que eu tinha uma inquietação e eu percebi que os formatos dos materiais didáticos que eu estava usando, tradicionais, muito clássicos, eles não estavam a trabalhar um aspecto totalmente indispensável para que o aluno fixe bem palavras novas que está aprendendo, memorize os significados dessas palavras, enfim, que haja uma fixação desses novos termos e sentidos em sua memória. Obviamente, todos esses materiais didáticos sempre estão embasados na mesma proposta metodológica, por não dizer ideológica, que seria a da instrução. Veja bem, quando se trata de ensinar um conhecimento para o aluno, foca-se demais em transferir esse conhecimento sem modificá-lo, alterá-lo. Logicamente, quem sou eu para mudar o espanhol? Quem sou eu para modificar o inglês? Como também o aluno. Quem vai ser o aluno para discutir se isso é o devidamente correto ou se isso deveria ser feito ou não? Esse é um grande erro que continua se fazendo nos dias de hoje e por isso quando falamos de inovação, não estamos realmente a inovar no verdadeiro sentido da palavra. Já que para inovar, você precisa fazer uma coisa: perguntar. Exatamente, esse é o tema do vídeo de hoje. Perguntação. No passar dos anos aqui, eu morando em Campinas, no estado de São Paulo, estou dizendo onde eu moro porque eu não sei de onde você está me assistindo, eu senti uma necessidade enorme de ver cursos um pouco mais diferenciados. Cursos no qual a educação de futuros professores tivesse uma formação mais diferenciada e não só enlatada, formatada de acordo com essas propostas ideológicas dessa camada social por em cima da gente que decide pela gente. É aí onde entra o processo de perguntação. É aí onde as pessoas podem subir numa camada superior da sociedade. Quando eu falo superior, não falo de pessoas que sejam melhores que as que estão numa camada inferior, mas sim de pessoas que possam fazer mais coisas, se realizarem outras coisas, atingirem novos patamares, atraírem novas oportunidades. Foi então quando eu tive um insight. Bom, vejamos. Se existe a psicologia, psicologia, que estuda, que analisa, que busca entender a psique, já que é um termo grego, uma palavra no idioma grego, psique. Então, por um lado, temos psicologia, que estuda a psique, ok? Então, vamos completar agora esse templo. Nós temos dois pilares do templo. Temos um pilar que é a psico e um pilar que é a psique, ok? Prestem atenção. Eu estava a buscar, através daquele insight que eu tive, quais seriam os outros dois pilares do outro lado do templo e consecutivamente eu saberia onde é que eu estou. Estamos falando de uma analogia, buscar criar uma conexão entre o que eu estou tentando explicar aqui a vocês com uma forma. Vamos falar agora aqui de um design de um templo. Portanto, se um amiguinho aqui, que é a psicologia, estuda a psique, que é a alma, nós temos um outro amiguinho do outro lado, que é o psiquismo. Exatamente. Não sei se vocês já viram falar, não tem nada a ver a Uri Geller aqui, aquele homem que tortava colheres. A linguística é uma ciência que estuda o fator psíquico na hora de estabelecer novas relações na mente humana. Isso mesmo, tem muito a ver de psíquico quando nós aprendemos um novo idioma, pois ao construir novos significados
dando maiores sentidos a como nós percebemos o mundo, em todo caso estaremos falando dessa representatividade de um mundo de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto, falta um quarto. Esse quarto pilar eu não estava descobrindo naquela época, faltava ainda por descobrir. Então o que eu fiz? Eu fiz uma análise da palavra. Eu simplesmente quebrei e percebi que no começo da palavra nós temos psi, PSI. Eu não sou um falante de grego, ok? E depois temos psico, psica, psique. Portanto, estava faltando a psica. Isso mesmo, a psicagogia. Foi então naquela época que eu me encontrei com essa metodologia ideada por Sócrates. Portanto, você se remonta àquela época dos gregos. Pessoal, os gregos influenciaram enormemente os romanos. E os romanos influenciaram enormemente a nossa língua portuguesa. Portanto, não podemos dispensar todo o pensamento do povo grego dentro do nosso falar, dos nossos dizeres, da linguagem que está por atrás da língua portuguesa, ok? Portanto, o que tem a ver isso de psicar, psique, psicô, psique? Tudo a ver. Tudo a ver porque eu senti, naquela época, com as minhas leituras, que a maiêutica psicagogia, esse seria o termo completo, referindo-se a essa metodologia de Sócrates. Ele buscava, com essa abordagem, transformar aquilo que era velho e que estava morto e, através do parto de novas ideias, que acontecesse o advento de algo novo, algo surpreendente. Nós estamos pensando aqui em maiêutica, que do grego significa a parteira. Tem toda uma história aí do porquê ele decidiu introduzir maiêutica psicagógica, ou psicagogia. Portanto, se você já fez terapia, se você já realizou algumas sessões de psicologia, imagino que você deve ter passado por várias perguntas, não é verdade? Isso não tem por que ser diferente na aprendizagem de idiomas estrangeiros. Quando nós queremos aprender um idioma estrangeiro, não podemos ficar sempre nas mesmas velhas e formatadas, enlatadas perguntas, como por exemplo, what's your name? How are you? Where do you live? Who are you? Why do you study English? O que eu acabei de perguntar aqui, as famosas perguntas com WH, as WH questions em inglês, e são sempre abordadas, sempre aparecem em várias aulas dos cursos convencionais de inglês, como também de espanhol, só que no entanto no espanhol seria muito parecido com o português. Qual, quién, como, que, quando e por quê. Foi então, dando continuidade com a minha atuação como professor particular, que finalmente conheci um instituto aqui em Campinas que decidiu trazer uns cursos que fogem um pouco da proposta interdisciplinar das escolas, uma proposta que sempre visa fazer com que você fique sempre analisando dentro de um mesmo ângulo os mesmos conteúdos, impedindo você sair dessa caixa. O problema da interdisciplinaridade é que ela sempre buscou dar um olhar científico para as coisas. Portanto, um método simplesmente não vai te fazer entender por completo todo o motivo da interdisciplinaridade, pois existem muitos interesses por trás disso. Muitos docentes hoje em dia, que são os professores mestres, continuam a apoiar a interdisciplinaridade, pretendendo dizer que é graças a esse processo de análise científico que vamos dar um melhor embasamento empírico, conceitual, referencial àquilo que estamos tratando de explicar, não é verdade? No entanto, no caso da perguntação, eu a senti como o refinamento da maiêutica psicagogia, já que aquele processo que acontece entre os pilares daquele tempo, muito usado pela atuação de psicólogos e terapeutas com o intuito de descobrir
o que há lá dentro do seu inconsciente, do seu subconsciente, do seu supraconsciente, dos seus sonhos, enfim, toda essa matriz interna sua, acabei descobrindo que aquilo era necessário, obviamente, era interessante, no entanto, seguindo sempre a mesma proposta interdisciplinar. Ou seja, fazendo com que as pessoas conheçam sempre os motivos, as características internas de si mesmos, impedindo de verem tudo o que há por aí por descobrir, explorar, fazer. Por isso mesmo, pergunta, ação. É aí onde eu queria entrar com vocês neste vídeo que eu estou a compartilhar. Se ainda nos dias de hoje você continua a aprender o idioma sempre com esse mesmo prisma, vocabulário e léxico, estrutura e gramática, praticar um conversation class, fazer uma prova, entregar uma redação, enfim, todos esses fazeres não pertencem a uma realidade no qual se toca conectar saberes com outros conhecimentos, não faz com que alunos atinjam novos patamares e continuem a desenvolver o seu potencial com essas outras conexões e conhecimentos. Por isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês uma atividade que eu realizo com meus alunos quando eles já estão suficientemente engajados e eu já posso perceber que eles são autônomos e independentes, ou seja, que eles já conseguem produzir sozinhos, sem necessidade de correção por fora, quando eles são capazes de detectar aquilo que eles precisam melhorar e fazer. Ou seja, falamos que a figura do professor já não está mais aí e o professor começa a utilizar um outro escopo para fazer com que esse indivíduo continue a expandir o seu conhecimento linguístico e desenvolver suas competências comunicativas e culturais. Esse exercício que eu utilizo com eles é usando este baralho. O baralho está composto por 100 perguntas. Quando eu descobri estas perguntas, pergunta-ação, ok? Maneira mais refinada da maiêutica psicagogia, fazendo com que alunos deixem de lado algo que já não serve para nada, algo que morreu, e comecem a trazer algo novo. Foi esse insight que eu obtive ao ler uma dessas perguntas. Por exemplo, vejamos. Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Obviamente, se uma pessoa já atingiu um nível intermediário alto, avançado, ela não somente me responderia o nome dessa pessoa, ou vamos supor, o trabalho que essa pessoa faz, a profissão dela, senão que eu, como professor, que seria a pessoa que estaria estimulando e incentivando esse aluno a me detalhar mais, compartilhar mais informações do porquê essa é a pessoa mais inteligente que ela conhece e por que ele acha que é a mais inteligente. Estão entendendo aí? Inclusive propor ao aluno a que ele me explique o que é inteligência com suas palavras. Vejamos outra pergunta. Como você interpreta seus sonhos? Você utiliza a sua intuição ou procura significados num livro ou na internet? Vejam só, nós temos aqui uma pergunta que fala sobre sonhos. Existem muitas coisas interessantíssimas sobre sonhos. Nós poderemos nos adentrar, nos aprofundar muito com o aluno e fazer com que ele inovasse em sua resposta. Não estou falando aqui de que ele me produza uma frase de acordo com a gramática normativa do espanhol, do inglês ou qualquer outro idioma. E sim, que ele me traga algo diferente, algo próprio dele, fazendo com que ele retenha ao máximo esse momento pertinente a de uma aula particular e que ele consiga levar isso para a realidade dele com outras pessoas que falam espanhol. Vejamos outro exemplo aqui. Com qual pessoa famosa você se parece mais? Bom, se no caso fosse eu que tivesse que responder, muitas pessoas falam que eu sou o Tonho Cruz, que eu me pareço ao Tom Cruise. Então aí
eu poderia trocar alguma ideia, alguma piadinha, pois mais de uma vez pessoas me viram com o cabelo comprido, de lado e disseram Missão Impossível 15, Missão Impossível 23. Então, compartilhando esse momento mais engraçado, mais estamos agindo, entrando em ação, fazendo que haja interação, ação entre ele e eu, graças à resposta. Estão entendendo aqui a proposta de trazer algo dos antigos gregos, algo de como eles tinham a concepção do mundo? Vocês devem de saber que os gregos, eles tinham um sentido estético da realidade, de bom e ruim, de feio, de bonito, e isso norteou muito a gramática. No entanto, quando um professor é excessivamente gramático, ele não consegue ver tudo aquilo que ele pode estar fazendo com a essência de como os gregos se comportavam e sentiam essa realidade. Portanto, pessoal, vejam só a quantidade de perguntas em todo o baralho, composto por 100 perguntas no total. Não pense que são perguntas simplórias, que simplesmente vão fazer você pensar num super-herói ou no que você gostaria de fazer neste final de semana. Não, não. Aqui se trata de criar um link muito mais fortalecido com essa intersubjetividade que reside em reflexo de língua pela linguagem. Pouco a pouco irão entender mais com as minhas explicações aqui nos vídeos de como não adianta querermos aprender a língua sem entender tudo isso que acontece atrás da linguagem, ou melhor ainda, entender que a única coisa que acontece é a linguagem e a língua é tudo aquilo que vai se configurando de acordo com o que está atrás aí da linguagem. Se nós entendermos isso naquela analogia do tempo, a psicologia pretende entender o ser humano por sua psique, que é alma em grego, e é nesse entender que ela vai e descobre a personalidade, o caráter, as frustrações, os traumas, os padrões de comportamento, e é aí onde a psicologia se norteou com várias linhas e formas de criar terapias com seus pacientes. Se você é psicólogo e está me assistindo, obviamente que dirá que a minha explicação não tem muito a ver com o que você estudou, mas faça o esforço de entender agora a conexão com o que eu faço com psique, já que entendemos previamente psico e psique. Você só irá trabalhar a sua parte psíquica, que é a maneira como você vai se aderir muito melhor com esses significados e sentidos de palavras novas, os idiomas estrangeiros ou línguas, e somente através desse processo da psica, que é o ato de perguntar, é a ação de perguntar para que o velho morra e o novo apareça, e que nasça um novo. Perguntação seria então o processo mais ativo que acontece entre esses 4 pilares desse templo imaginário que eu acabei de explicar a vocês. Foi graças a entender esses 4 pilares que eu pude compreender melhor o aprender a aprender, aprender a apreender, aprender de segurar, memorizar, fixar, reter, aprender a empreender, que é onde está a ação das coisas, o realizar e se realizar pelas ações, e por último, a aprender a desaprender, que é tudo aquilo que nós ganhamos uma vez que nós construímos conhecimento e conseguimos obter novos insights, e automaticamente aquilo que é velho e já não serve mais, ou seja, o que é ultrapassado, deixa de pertencer mais à nossa realidade. É transmutado, algo novo nasce. Aconteceu então uma maiêutica aí. Perguntação vem a ser o termo mais moderno do assunto, mas se trata então, contudo, de finalmente concluir a construção desse templo. Na nossa mente acontecem muitos processos, operações mentais, e quando nós somos capazes de entrar nesse mundo imaginário, é aí, amigo, que conseguimos então linkar, criar uma harmonia entre língua e linguagem, entre hemisfério esquerdo e direito, entre competências comunicativas e culturais, e obviamente entre ciência e existência, ok?
Espero que tenham gostado desta videoaula. Deixem seus comentários, seu like, uma curtida, enfim, o que for, tudo será bem-vindo. Se vocês gostaram desta videoaula e gostariam de entender melhor esse processo de perguntação, que é o processo mais ativo de todos, que acontece entre os 4 pilares desse templo imaginário, e como realmente podemos ter uma aula bem produtiva e aproveitada, realizando essas questões ou questionamentos, é simplesmente deixem escrito aqui para mim, ok? Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês numa próxima. Até mais!